Muito boa tarde, pessoal. Será que o divórcio acaba mesmo com uma família? Ou será que muitas vezes o que realmente machuca os filhos não é o fim do casamento, mas a forma como os adultos, os pais, escolhem conduzir este momento? Quer saber mais? Pega seu cafezinho e vem comigo, porque hoje a nossa conversa é sobre uma frase que eu repito há muitos anos como advogada de família. O divórcio acaba com o casamento e não com a família. Durante muitos anos criou-se uma ideia de que o divórcio representa o fracasso de uma família. Mas eu enxergo de uma forma bem diferente dessa. O divórcio coloca fim à relação entre duas pessoas como casal. Mas ele não coloca fim à responsabilidade, ao cuidado e ao amor que continuam existindo entre pais e filhos. Quando existem filhos, a família não acaba. Ela muda de formato, ela precisa aprender uma nova maneira de funcionar. E é justamente aí que muitas dificuldades começam a aparecer. Porque algumas pessoas encerram o casamento, mas continuam alimentando os conflitos, transformam conflitos e os filhos em mensageiros, fazem perguntas que as crianças nunca deveriam responder, criticam o outro genitor na frente delas, disputam carinho, disputam razão, disputam quem está certo e, sem perceber, colocam os filhos no meio de uma guerra que nunca foi delas. Como advogada de família, eu aprendi uma coisa muito importante. Os filhos não precisam que os pais continuem casados. Eles precisam continuar sendo filhos. Eles precisam ter o direito de amar pai e mãe sem culpa. Precisam sentir que não precisam escolher um lado. E isso depende muito mais da postura dos pais do que da existência ou não de um casamento. É claro que nem todo divórcio é simples. Existem dores, mágoas, frustrações e elas precisam ser respeitadas. Mas existe uma diferença entre viver o luto do fim de uma relação e permitir que esse sofrimento destrua todos os outros vínculos da família. Porque um ex-marido deixa de ser marido, uma ex-esposa deixa de ser esposa, mas pai continua sendo pai, uma mãe continua sendo mãe, e isso não muda com uma sentença de divórcio. Talvez o maior presente que os pais possam oferecer aos filhos depois da separação seja mostrar que o casamento terminou, mas o compromisso de cuidar deles continua exatamente o mesmo. Porque quando os adultos conseguem separar conflito conjugal da responsabilidade parental, os filhos conseguem atravessar essa mudança de uma forma muito mais saudável. E uma reflexão muito importante é que se o casamento acabou, será que vocês também precisam acabar com o respeito? Ou será que é justamente agora que os seus filhos mais precisam enxergar dois adultos capazes de colocar o amor pelos filhos acima das próprias diferenças? Porque o divórcio pode colocar fim ao casamento, mas nunca deveria colocar fim à família. E antes de terminar o nosso café, hoje eu quero deixar uma última reflexão. Muitas mulheres acreditam que recomeçar é voltar para o começo, mas não é. Recomeçar é seguir em frente, levando consigo a força que nasceu das experiências, das cicatrizes e de tudo que a vida ensinou. É por isso que eu acredito tanto em recomeços, porque toda mulher merece descobrir que sempre existe um caminho de volta para si mesma. Eu sou Cláudia Neves, advogada, autora e mentora de mulheres. E esse foi mais um Café com Cláudia. Eu te espero na próxima semana para mais um programa. Até lá!